Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos hoje iniciar o estudo de mais um capítulo do Evangelho de Lucas, o capítulo 15, um capítulo um pouco mais curto. Nesse capítulo, Jesus traz 3 parábolas. Uma delas muito conhecida de muitas pessoas, que é a parábola do filho pródigo, e as 2 primeiras parábolas são, na verdade, uma preparação para essa parábola. Essas parábolas aqui são conhecidas como parábolas do reino, dão importância acerca do fato de que pessoas no reino e da atitude de Deus com relação às pessoas que se arrependem, às pessoas que adentram o reino de Deus. Certamente Jesus está seguindo aqui, e Lucas registra isso, seguindo uma linha de ensino, falando da questão do discipulado ainda, e também falando daquelas pessoas que verdadeiramente são e dão importância para o reino, ou seja, aquelas pessoas que realmente compreendem o que é o reino e qual é a situação das pessoas que entram ou que estão nesse reino de forma verdadeira. Assim nós temos a parábola da ovelha perdida, depois da dracma perdida e, por fim, do filho pródigo, que nós vamos estudar juntos em 3 programas, porque eu quero trazer alguns detalhes muito importantes acerca dessa conhecida parábola. Vamos começar então lendo o texto a partir do versículo 1 até o versículo 10. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus, nessas 2 parábolas, está fazendo um contraste entre o seguidor da lei, ou seja, o religioso, aquele que achava que conhecia a Deus e que era servo de Deus, e aquele que realmente era um seguidor de Jesus, um seguidor, um filho genuíno do reino. Esses que se arrependiam eram realmente aqueles que eram seguidores verdadeiros. Aqueles que achavam que não precisavam de arrependimento são aqueles, na verdade, que estavam de fora. A grande questão aqui por trás é a seguinte: os judeus se achavam justos. Eles tinham uma espécie, e o judaísmo era baseado nesse fato de autojustiça, que era advinda do mérito daquilo que eles faziam. Por isso é que eles se gabavam de fazer, de dar esmolas, de orar em praça pública, porque eles achavam que com isso ganhavam favor com Deus. Eles criam e viviam a sua vida religiosa de uma forma meritória.
Mas Jesus, na verdade, está dizendo que o verdadeiro seguidor é aquele que se arrepende e que no seu coração compreende a realidade da sua própria vida, do seu próprio pecado, se arrepende e busca o Senhor. Para ilustrar isso e falarmos do reino, Jesus fala ou traz duas parábolas, a ovelha perdida e a dracma. Verso 3, então, e o texto, me perdoe voltar só em um ponto, o texto no verso 2 dizia justamente que os fariseus e escribas estavam murmurando porque Jesus estava dando atenção para os pobres. Como nós vimos no último encontro, finalzinho do capítulo 14, esses eram realmente aqueles que Jesus estava buscando, como nós vimos naquela parábola do homem que mandou buscar os cegos, os coxos. Os judeus estavam murmurando porque eles entendiam que os coxos, os pobres, os pecadores eram indignos e não mereciam ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus estava justamente ao contrário, dizendo: eles é que precisam ouvir. E vocês que acham que são melhores que os outros, vocês estão afastados dos caminhos de Deus. Vejam só então o que diz o texto a partir do verso 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Jesus está dizendo que ele mesmo é o que estava fazendo isso. Ele veio para buscar o que se havia perdido. Ele veio para os doentes, como nós já vimos em outros textos, não para aqueles que se achavam sãos. Jesus faz um contraste claro entre aqueles que estão perdidos e precisam ser buscados, e é esses que Jesus estava aqui buscando, e aqueles que achavam que já estavam salvos, mas que na verdade eram perdidos. Então o texto e a parábola continua no verso 5: achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. O retrato aqui é de um pastor que se entristece porque das suas 100 ovelhas, uma ovelhinha estava perdida. E ele deixa as outras para ir ao resgate daquela que se perdeu. E quando ele a acha, põe-na nos ombros, ou seja, cuida dela e se alegra. E quando chega em casa, reúne os amigos e diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E aí vem a lição: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Estes 99 justos aqui são o símbolo daqueles judeus que achavam que não precisavam se arrepender, que eram justos aos próprios olhos, porque criam nas suas obras meritórias, mas que na verdade não eram justos verdadeiramente para com Deus. Por isso Jesus diz: haverá maior júbilo por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Para trazer o mesmo sentido, ele traz uma outra parábola. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Uma dracma era o valor equivalente de um dia de serviço. Era uma moeda de prata, tinha um valor, um grande valor, não é? Era o valor de um dia todo de serviço. Essa mulher perde, e ela então é retratada como alguém que, com cuidado, com zelo, com dedicação, procura até encontrar a moeda. E veja a alegria dela quando encontra. Tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Ela vai ao encontro daquela, ou procura aquela dracma, porque ela tinha valor. Jesus está dizendo aqui as pessoas que os judeus não valorizavam, que os líderes judeus desprezavam, essas pessoas tinham valor para ele. Essas pessoas tinham valor para Deus, porque todas as pessoas, na verdade, têm valor para Deus.
E o verso 10 então faz de novo a distinção. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Um pecador, uma pessoa que se dá conta dos seus pecados e da sua necessidade de Deus, é alguém especial, especialíssimo para Deus. E a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que compreendeu a realidade do seu pecado, sua separação de Deus por causa do pecado e a necessidade que ele tem de Deus por meio de Jesus, o único caminho para o Senhor. A verdade é que essas duas parábolas, além da verdade que elas encerram, ou seja, que elas trazem, elas são uma preparação para a grande parábola desse capítulo, que é a parábola do filho pródigo. Mas nós só começaremos a estudar essa parábola no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.